Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança, para uma live que vai fazer você se afastar do seu prato, hein? Olha, tem hora que eu nem gosto de fazer esse tipo de live, porque tudo aquilo que eu gosto, já vem a doutora Luciana aqui, isso não pode, isso tem veneno, isso não é bom, isso não sei o quê. Mas, como a gente quer chegar aos 100 anos lúcido, né? E com plena vitalidade, então a gente tem que tirar os alimentos, não digo alimento, né? Os produtos alimentícios, Produtos né? alimentícios, Produtos exatamente. alimentícios que não prestam e que aparentemente estão no nosso dia a dia aí, de forma agradável, né? Aquela margarina de família feliz, né? Que Sim. delícia, né? Aquele pãozinho branco com a margarina, todo mundo sorrindo, e o teu fígado lá desesperado, né? Será que esse exemplo faz parte do seu dia a dia, dos quase 200 milhões de brasileiros? O nosso tema de hoje, então, é até bem curioso, né? Então já vai compartilhando aí essa live, esse link aí no grupo da família, no grupo dos amigos, porque a live de hoje, mais uma vez, tem o patrocínio da Indústria da Saúde Brasil. Deixa eu colocar aqui a máscara. Então você pode se tornar um naturopata. E o João Dapper, que é o diretor da Indústria da Saúde Brasil, ele até fez um comentário interessante, doutora Luciana, que é o seguinte: eu recebo dezenas de e-mails por dia, tem semanas aí que passam de 500 e-mails. Fernando, me indica um profissional que eu estou com problema de saúde. É muita responsabilidade para mim Sim. indicar um profissional, até porque existe uma empatia, né, do médico ou do profissional de saúde, do naturopata, do terapeuta, com o paciente. E não sou eu quem vai conduzir essa empatia, essa harmonia. Então, Sim. se você pode, tem tempo, para de assistir Netflix, para de ficar nas séries, assistindo novela, perda de tempo. Aproveite esse tempo e faça um curso na Indústria da Saúde Brasil para você se tornar um terapeuta da área da saúde, um naturopata. É a profissão do futuro, com certeza. Eu tenho percebido, eu tenho quase 30 anos de jornalismo na área da saúde e as pessoas querem se tratar de forma natural. Ó, eu vou te contar um segredo do que eu fiz hoje. Você sabe que médico que eu procurei hoje? Eu estava com uma dor aqui no peito, bem na região do externo, bem aqui central, né? Eu tinha certeza que não era coração, mas estava com aquela dor, aquela ardência ali no peito. Eu falei, eu não vou procurar um médico, isso é minha posição, tá, pessoal? Isso é minha opinião. Porque eu sei que não é um infarto e eu sei que tem a ver com emoções presas, né? Mal digeridas. A doutora Luciana já está até fazendo um É. sorrisinho ali, né? Já até sabe o que é. Ela já quer ela quer meu sangue aqui já. Ó. Ela quer fazer ali a microscopia. Então, ou seja, como jornalista empresário, eu estava estressado, segurei muitas emoções, não digeri essas emoções e me deu aí uma azia, um refluxo, me deu uma queimação no estômago, muito desconfortável mesmo. E hoje cedo eu fui aqui numa clínica de medicina chinesa, tá? O chinês lá, ó, só me deu uma olhada, se ele já me conhece, eu vou lá uma vez cada 1 ano, 2 anos. Falei, você demorou muito dessa vez aqui, né? Vamos desentupir aí os canais energéticos, né? Porque Sim. cada pessoa reage de uma maneira, o elo da corrente vai estourar no seu órgão mais fraco. E ali fiz um processo de acupuntura,
umas ventosas, eletroacupuntura também, né? Fiz um pouco de musicoterapia, um relaxamento. Ó, e tirou como se fosse assim, sabe? Ó, foi tirando, foi liberando. Não tive que tomar remédio, não tive que tomar soro, não tive que fazer uma série de exames, porque eu também me conheço, né? Eu tenho esse privilégio aqui de fazer entrevistas com profissionais da área da saúde. Então, o que eu posso te falar? Faça um curso você mesmo, né, de naturopatia, porque provavelmente a próxima vez que você ficar doente, né, e se você ficar doente, você já vai entender o seu próprio organismo. Eu tenho certeza que a própria doutora Luciana, hoje, quando ela tem lá uma dorzinha, nem que seja uma dor de cotovelo, ela já sabe por que está doendo o cotovelo ali, né? Então, é uma maneira de você se conhecer melhor e até mesmo se tratar. Lógico, de acordo com a complexidade da doença que possa vir aí lhe acometer, aí você vai precisar, talvez, de algumas ajudas extras ou até mesmo a necessidade de hospital, mas aí você tem plena consciência. Então, faça agora o contato ali com a Indústria da Saúde Brasil, o telefone está ali, o WhatsApp, pare de assistir Netflix e faça um curso para, no mínimo, você conhecer você mesmo, né, melhor, e também todos os seus órgãos, como é que seu corpo funciona para você ter mais saúde. Doutora Luciana, muito obrigado aí por estar conectado conosco, com a minha audiência mais uma vez. E aí, tem muito produto alimentício hoje no dia a dia das pessoas? Betete, tem muito produto alimentício envenenando as pessoas, né? Então, a todos nós, de certo modo, né? Porque a gente acaba tendo contato, vez ou outra, também com produtos alimentícios. E uma coisa que você falou a respeito da sua experiência pessoal hoje, muito interessante, essa questão energética, né? Os meridianos Se identificados quiser falar, eu já estou ouvindo aqui, já pode fazer a consulta comigo que eu já te falo. Vamos pronto, lá. pronto. Os meridianos de energia, identificando os órgãos, né, de choque da pessoa, identificando a emoção e, consequentemente, o que é que aquela emoção está provocando em termos de enfermidade, né, nos órgãos das pessoas, é, é uma realidade isso, né? Porque, na verdade, a gente está, o nosso corpo, né, a nossa saúde, ela está muito acima da matéria. Né? Então, antes do corpo adoecer, toda a matriz energética da pessoa está adoecendo, já está adoecida. É por isso, e nós falamos isso num valores, indicadores normais. E a pessoa às vezes fica se perguntando: como que o meu indicador, né, de um exame laboratorial está excelente, está muito bom, de uma pessoa jovem e saudável, e eu me sinto mal, e eu não me sinto bem. Por quê? Porque energeticamente ela está doente, contudo, a parte orgânica não pode ser mensurada ainda em laboratórios. E é por isso que grande parte das ferramentas utilizadas na medicina integrativa funcionam tão bem. A biorressonância, por exemplo, funciona muito bem na captação dessas enfermidades que podem estar ocultas porque o corpo ainda não, né, porque os laboratórios ainda não conseguiram medir. Os laboratórios que eu falo muito dessa linha de medição quantitativa, Fernando, porque é isso que eles fazem, né? A gente não ignora, por exemplo, o resultado de um hemograma, que mede a quantidade de hemácias, de eosinófilos, de basófilos, etc. A gente não ignora isso. Contudo, para nós, que atuamos dentro dessa linha de naturopatia clínica, isso não é o mais importante, porque isso mostra um dado quantitativo apenas. A gente quer algo mais, a gente quer algo que mostre a qualidade, essa configuração do que a pessoa está sentindo no momento. Né? Então, isso Então, que você. aproveitando esse teu conhecimento que você falou aí, inclusive da biorressonância, vamos pegar um exemplo prático, né? Se eu resolvesse te ligar, doutora Luciana, estou com uma dor aqui, bem aqui atrás do externo, né? Bem aqui nessa região central, pelo telefone, você poderia me ajudar?
Sim, existem técnicas de biorressonância que podem ser úteis nesse caso. Existem, por exemplo, técnicas onde você autoriza o terapeuta a fazer uma análise sua, e aí, às vezes, pela sua fotografia, o terapeuta ele tem acesso ao seu campo energético. É como nas constelações familiares, sabe, Betete? Onde nas constelações familiares não interessa se você conhece ou não seu pai, se você teve ou não contato com ele, com sua mãe, você coloca um representante ali para que a energia identifique qual que é o ponto mais importante dentro da constelação que está causando desordens, né? Então, da mesma maneira, isso se aplica também à biorressonância. Então, a gente acessa campos morfogenéticos, campos familiares, por exemplo, né, que a gente está falando, mas o campo energético da pessoa. Quando eu peço, por exemplo, às vezes, nas minhas consultas, eu peço para o paciente, pela câmera, né, eu faço uma videoconferência, eu peço para ele me mostrar a língua. Então, pela língua, você também consegue visualizar toda essa questão energética que você esteve comentando, inclusive, da sua condição. A gente consegue ver qual é o órgão que está em desequilíbrio, se algum órgão precisa de estímulo ou de sedação. A medicina tradicional chinesa trabalha muito dentro dessa linha, né? Ele falou que o meu corpo ali por dentro estava pegando fogo, o fígado, né? Que é a Pois parte é, do exato. fogo ali, e aí tinha Isso. que começar a equilibrar ali essa questão da... O que que é o fogo na medicina chinesa? Elemento fogo é mais voltado mesmo ao coração e pericárdio, né? Então, essa região, tanto que a emoção associada, a emoção patológica associada é a euforia. Às vezes, Betete, a pessoa está alegre e ela é uma alegria patológica, ou seja, não é alegria, é uma euforia. Ela está de uma maneira exacerbada, é algo exagerado. Então, isso causa um excesso de fogo, né, no corpo. E por Por isso que essa a gente razão, fala essa queimação, né? Inclusive, queimação. é, Exatamente, aquela ardência, né? exatamente. E isso tudo tem uma relação também com as coisas que a gente come, porque assim, se a gente vamos pensar um pouco. Quando a gente nasce e a gente está ali amamentando, né, sendo amamentado, a gente está usufruindo da secreção ali da mãe, que ela precisou comer alguma coisa para gerar aquele leite. Então, é a terra, é a natureza, são os minerais, é a água que está nos nutrindo. À medida que a gente vai crescendo, a gente pega uma fruta, bebe uma água, consome alguma proteína animal, é a terra novamente que está nos formando. Então, quando a pessoa chega no auge, no meu caso, no auge dos seus 1,59 m, aos seus 46 anos de idade, ela tem uma história de nutrição ao longo da vida. Ela colocou no corpo dela, para formar este corpo aqui, ela colocou o quê? Ela colocou mais alimentos inflamatórios ou mais alimentos anti-inflamatórios? Então, quando a gente chega num determinado ponto da vida, a gente não consegue identificar, nossa, mas por que eu cheguei nessa idade com tantos problemas nos joelhos, ou com tanto problema na tireoide, ou com tantos problemas musculares, intestinais? Porque é uma história que ela é, inclusive, mais longa do que a sua idade, né? Porque a alimentação da sua mãe durante a gestação, todos os pensamentos, todas as situações que envolveram a sua gestação, a gestação, né, lá da sua mãe, que gerou você, isso tudo forma o ser humano. E o que a gente tem visto em termos orgânicos, o que tem mais impactado mesmo, depois, naturalmente, das emoções, né, da forma como a pessoa vê a vida, dos pensamentos mais claros, mais limpos, né, das relações humanas mais acolhedoras, né, são os alimentos. E é por isso que eu dou essa importância grande nos alimentos que a gente consome, justamente porque eu sei do impacto que eles têm no restante da vida da pessoa como um todo. Então, por isso é esse tema, né, que a gente escolheu para falar dentro da naturopatia. Bom, depois dessa introdução aqui personalística, né, de troca, você acompanhou uma consulta particular aqui. Eu não sei se eu posso começar aí com números, né? Qual que é o pior produto alimentício que faz parte do hábito das pessoas e que a doutora Luciana considera, olha, isso aqui realmente
pode não, é muito saboroso, é muito prazeroso, faz parte aí do hábito familiar, da rotina familiar, mas talvez daqui um mês, daqui um ano, talvez daqui 10 anos, 20 anos, a conta vai chegar. Eu diria, sabe, Fernando, tem uma listinha mesmo, né? Que tem um score, né? Uma pontuação. E dentre os alimentos inflamatórios, um dos piores são as gorduras saturadas. Então, a gente vê, por exemplo, os laticínios são ricos em gorduras saturadas, né? Então, as gorduras trans presentes ali nos salgadinhos, por exemplo, na margarina. Você citou a margarina e eu achei um exemplo sensacional. É isso mesmo. Em alguns produtos para fabricação de pães, e aí já entra inclusive um outro alimento, né, muito, muito prejudicial, que é o glúten. Então, são coisas que como a gente vem comentando em todas as lives, e eu vejo em todos os seus entrevistados também, quando o assunto envolve alimentação, intoxicação, sempre se fala deste trio, né, dos açúcares refinados, né, das gorduras, né, dos laticínios e dos vegetais, no caso aí, né, dos óleos vegetais refinados, a gente sabe que tem vários deles, e também do glúten. É um grande, é um trio realmente de envenenamento em massa. Por quê? Produzem alimentos saborosos, né? Então, em termos O de sabor, prazer de comer, né? realmente, tem, por exemplo, a Ajinomoto, que criou aquele sal, o Agisal, tem uma linha enorme, né, de sais, né, de temperos, usando glutamato monossódico. Eles foram muito inteligentes, né, porque eles utilizaram uma fisiologia do corpo sensacional, que é o umami, né? Nós captamos vários sabores, né? O amargo, o doce, o salgado, né? E o que é o umami? É o quinto sabor. Seria algo como a reunião harmônica desses 4 sabores. Então, imagina, é algo maravilhoso, é sensacional, é viciante. E aí, o que eles fizeram? Dentro das formulações, né, dos temperos, dos caldos prontos, dos quinó da vida, os caldos de galinha, essa coisa toda, tem o glutamato monossódico, que é muito prejudicial à saúde, E é né? viciante, né? E é viciante. A gente, o meu esposo, ele tem o diagnóstico de uma enfermidade bastante grave, né, chamada esclerose lateral amiotrófica. E nessa enfermidade, um dos agentes causadores dessa enfermidade, ou seja, uma inflamação neurológica grave, é o glutamato monossódico. Só para você ter ideia da gravidade, né, do uso de um produto como esse. E hoje em dia, você vai num restaurante, muitas vezes, o sabor é sensacional. A gente às vezes não entende, gente, como um simples arroz pode ter um sabor tão incrível. Por quê? Porque muitas vezes usam o que eles chamam de realçadores de sabor. E isto também é veneno. Ai, meu Deus do céu, já começou, né? Olha lá, eu já falei da margarina, da família feliz, Pois é, aí você o foi miojo, falar, né? e o miojo? O miojo está no meio aí também, o miojo? Está no meio, tem também as farofas, né? Muitas dessas farofas maravilhosas de pacote também tem glutamato monossódico. Hoje ele está presente numa infinidade de produtos, né? De produtos alimentícios. E, inclusive, nessas batatinhas, nesses salgadinhos, todos estão presentes, né? Em todos eles nós temos a presença do glutamato. E é o tipo da coisa, né? A conta chega, né? Muitas vezes a criança, o jovem está consumindo aqueles biscoitinhos recheados, aquela coisa toda, aí uma hora a conta vai chegar, né? Pode ser que num determinado momento seja prazeroso e seja interessante para uma mãe, por exemplo, acalmar o filho, porque precisa dar alguma coisa rápida para a criança, ou então um lanche de escola. Eu já vi muitas vezes, né, lanche de escola sendo feitos com os biscoitos recheados, né? Mas o que a gente sabe é que isso, né, não é nem, não precisa ser nem tanto assim no longo prazo, isso vai apresentar problemas graves. Agora, os biscoitos, as bolachas, né?
que qualquer lugar que você vai tem uma infinidade de opções de sabores saborosos, né? Crocantes. E ali, então, uma receita que tem leite, né? Tem farinha, Tem gordura tem saturada, gordura. Me fala trans. um pouco aí dos malefícios dos biscoitinhos da vovó. E os da vovó talvez não tenham tantos malefícios assim, porque as vovós eram um pouco mais tradicionais, né, muitas das nossas avós, elas utilizavam banha de porco, por exemplo, né, elas faziam a própria manteiga, inclusive a manteiga ghee, que muitas delas faziam a manteiga ghee, uma espécie, né, de manteiga ghee, a manteiga de garrafa, que são muito saborosos e também são muito saudáveis. Contudo, hoje em dia já não, né, não é bem assim. Utiliza-se, por exemplo, para fazer muitos desses biscoitos, as gorduras trans que a gente já tinha comentado, né? Alguns óleos vegetais também refinados, utilizam-se os realçadores de sabor, uma quantidade exorbitante de açúcar de má qualidade, né? Então, os chocolates, inclusive, nos recheios desses biscoitinhos, por exemplo, muitas vezes eles têm muito mais açúcar do que qualquer outro ingrediente que possa se assemelhar a um chocolate. Então, aí vai o laticínio, que nós falamos também há pouco, e isso, Fernando, no final das contas, se a gente fosse considerar em termos de macronutriente, tem um carboidrato refinado de péssima qualidade, né? Então, isso pode fazer provocar problemas orgânicos muito sérios no corpo de uma pessoa. E se a gente considerar que o público principal são crianças, aí a gente vai observar aí um quadro de desbiose intestinal muito precoce, muito cedo nas crianças, e quadros, por exemplo, como hiperatividade, né, transtorno do déficit de atenção, o próprio autismo, a gente vê por que isso está acontecendo com tanta frequência, por que nós estamos tendo uma epidemia de autismo, por exemplo. Né? É. Então, muitas vezes não, todos os autistas, e isso já existem muitos estudos científicos que apontam para isso, todos os autistas eles têm problemas intestinais severos. Então, são crianças que muitas vezes são alimentadas, continuam sendo alimentadas com esses produtos alimentícios, com refrigerantes, que também é um risco muito grande para a saúde, e cada vez mais inflama mais o intestino, cria uma hiperpermeabilidade muito grande, né? Os tóxicos acabam passando para o cérebro, né? Para a corrente sanguínea, rompem a barreira hemato-licórica, vão para o cérebro e daí o estrago está Aí a feito. festa está feita. A festa tá Doutora Luciana, que são esses biscoitos aí, a nossa audiência e o doutor José Lopes Fernandes está assistindo também, o que são micotoxinas? Eu vou falar em termos simplificados, tá? A micotoxina é como se fosse os resíduos metabólicos, ou seja, uma espécie de fezes, né, das toxinas, dos fungos, por exemplo. Né? Então, e as micotoxinas hoje é o que há de mais grave em termos de intoxicação. Na microscopia, inclusive, Fernando, a gente estuda muito essa questão da micotoxina, porque dentro do processo de ciclogenia bacteriana, a gente vai ver, a gente observa a transformação de muitos dos micro-organismos nesses metabólitos tóxicos, oriundos desses fungos. Né? Então, e eles são muito comuns nos grãos, né? Por isso é que a gente fala, por exemplo, para evitar amendoins que são ricos em fungos, e aí com isso Isso com ricos também. amendoim brasileiro não é bom, é verdade? Tem uma história aí? Por que amendoim não é recomendado? Por conta da grande quantidade de fungos. Ele é o campeão. Ele e o milho são os campeões em micotoxinas. Fora as aflatoxinas, que aí é outra categoria, né, digamos assim, de toxinas dentro de grãos, né, e de alimentos, mas, no geral, esses alimentos também são muito, muito propensos à contaminação, eles contaminam outros alimentos, entende? Então, não faz sentido a gente consumir um alimento que a gente já sabe que é rico, que contém essa grande quantidade de fungos. Agora, o agrotóxico também, que todo mundo pensa, né? Vamos comer frutas e verduras aqui in natura, né?
a gente ganha de brinde, né? A gente pede o alface e ganha de brinde É. lá o glifosato, né? Exatamente. Na verdade, assim, é tão comum hoje as pessoas, muitas das pessoas até veem assim como algo natural. Assim, mas como é que vai fazer? Porque a verdura, né, a fruta, ela foi colhida e ela precisa ser transportada até os grandes centros. No centro, ela não pode, nos grandes centros, elas não são vendidas no mesmo dia. Então, ao longo dos dias, elas vão sendo consumidas. E o que faz para conservar isso aí? Entende? Então, as pessoas às vezes veem com muita naturalidade o uso de produtos para preservar, por exemplo, a casca do alimento, né, da fruta, etc., mas não se dão conta também é, que isso vai fazer parte dessa constituição, né, do ser humano e que é nocivo, não vai não é uma constituição boa e que vai, no final das contas, impactar nas funções orgânicas de diferentes maneiras. Agora, você vai no mercado hoje, né, doutora Luciana? Sim, Praticamente o mercado inteiro é só caixa e saquinho plástico, né? O que está pois de é. reservado ali em natura é, sei lá, é 10% do mercado, né? Então, todos os Pois é. alimentos, né, e grande parte desses alimentos são industrializados, né? E para isso tem que ter o conservante, tudo isso é malefício para a saúde. Fora que a produção em grande escala, né, Betete, e a produção em grande escala leva muitos desses produtores a adotarem certas medidas para fazer uma preservação do plantio, né, para não ter contaminação no plantio, para combater pragas, e aí eles usam de uma maneira muito natural também os agrotóxicos, né, os pesticidas, para conseguir manter aquela grande quantidade, porque uma vez contaminada uma determinada cultura, um determinado plantio, é muito rápido para contaminar o plantio todo. E aí o agricultor, o produtor, ele não quer correr o risco de perder toda aquela produção dele, né? E às vezes usa de maneira muitas vezes indiscriminada, né? Porque os órgãos, né, que nós temos de fiscalização disso, muitas vezes também não dão conta de fiscalizar tudo, né? Então, Até porque a quantidade de pessoas para serem alimentadas, eu não sou especialista nesse segmento, né? Mas você realmente precisa aí do adubo, né? E desse defensivo agrícola, né? Que é. a grande questão é que não se investe o suficiente, isso é opinião minha também, sabe, Betete? Não se investe o suficiente na produção de compostos orgânicos. Eu, por exemplo, hoje eu moro numa zona rural em São Paulo. Eu estou em Sete Barras, em um sítio. Eu decidi montar um centro terapêutico aqui em Sete Barras para produzir a própria alimentação servida para as pessoas que vivem aqui e que se tratam aqui conosco. Por quê? Eu consigo controlar todo o fluxo do plantio, né? Então, desde inclusive o adubo que eu utilizo, que é um adubo orgânico, todo o plantio, que é um plantio biodinâmico, considerando inclusive a mata nativa. Então, esse tipo de trabalho que é realizado é trabalho ainda de poucas pessoas, né? Porque dá trabalho. Então, mas você imagina, sabe, Betete, o quanto que se perde em feiras. Você já teve noção? Eu já estive várias vezes ali no Mercado Central de São Paulo, maravilhoso, eu morava ali do lado praticamente, e a gente vê a quantidade de material orgânico que é jogado fora, né? Todos os dias, o tempo todo. Na nossa casa não é diferente, né? Na produção de uma vila, de comunidades, não é diferente. Se produz bastante resíduo. Ó, É aí que você está se escondendo agora? é aqui que eu estou me escondendo. Esse é um beija-florzinho que eles vêm na mão da gente. Betete é um lugar maravilhoso, realmente. Ah, você mora aí, então você planta, você Ó, os seus aqui alimentos. se você olhar aqui no muro, nessa muretinha mais baixa, é um canteirinho orgânico, né? Onde todo o plantio, por exemplo, a salada, as coisas que a gente usa, consome no dia a dia, é tudo plantado aí. Nós temos uma área com uma horta orgânica mesmo, né? As plantas também, essa é uma área que há mais de 17 anos não se usa nada de agrotóxico em nenhuma parte dela. Então, as
as árvores frutíferas, todas elas são em região, né, plantadas aí, uma região que não tem nada de agrotóxico, né, de pesticida, e com uma nascente maravilhosa, né? Então a gente está aproveitando o máximo que a natureza nos oferece Há para. quanto tempo você já está nessa vida naturística aí? Natureza. Essa vida naturística, né, digamos assim, eu já estou há alguns anos, mas aqui neste lugar nós nos instalamos há pouco tempo, vai fazer 4 meses ainda. E aí a gente já conseguiu fazer um plantio bem legal, a gente já está usufruindo desse plantio que fizemos, porque hortaliças, alguns tubérculos todos, eles têm cenoura, beterraba, couve, rúcula e outras plantas aromáticas, né, camomila, daí por diante, nascem muito rápido, crescem muito rápido, e o solo é simplesmente maravilhoso. E por que é que a gente decidiu dar esse 360 na vida, Por sabe, quê? Pet? Porque mesmo em São Paulo, o acesso ao alimento orgânico era possível, lógico, sempre muito possível. Existem iniciativas maravilhosas em São Paulo para uma alimentação orgânica, natural, contudo, nem sempre fresco, né? Nem sempre na hora que a gente quer, que a gente precisa. E aqui não, aqui a gente tem um fluxo que a gente consegue, de algum modo, controlar, né? Tipo, o que eu quero consumir? E aí a gente está dando uma preferência para esses vegetais, essas plantas, essas frutas, que nos proporciona essa recuperação da saúde. Plantas anti-inflamatórias, como, por exemplo, cúrcuma, que nós temos plantado aqui. A cúrcuma, viu, Fernando, é um dos... Na verdade, eu diria que está ali no topo da lista dos alimentos anti-inflamatórios. Nós temos Cúrcuma. plantadas aqui. É o mesmo açafrão da terra, né? E Agora, já que você está falando um pouquinho aí dessa questão dos tóxicos, né? E no caso aí você é fora da curva, né? Está numa área que você cuida, uma boa água, a região aí já está destoxificada. E como é que eu posso limpar o meu organismo dessa alimentação errada, dos tóxicos, dos agrotóxicos que eu ganhei junto com a minha saladinha de alface e tomate? Tem como limpar o organismo? tem como limpar, sim. Depende muito do organismo, porque existem diversas técnicas e produtos e recursos, etc. Existe zeólita, carvão ativado, coentro, uma série de alimentos, entende? De alimentos que você pode adotar no seu dia a dia para fazer essa limpeza. Contudo, nem todo organismo está pronto para, por exemplo, tomar um carvão ativado. Então, a pessoa que tem uma tendência, por exemplo, a intestino preso, o carvão ativado, que é uma origem vegetal, ela pode prender muito o intestino. Aí pode tomar a zeólita já é mineral, né? Porque ela é oriunda ali de vulcões, né? É uma argila muito fininha, poderosíssima, inclusive, para fazer limpeza de metais tóxicos. E isso também pode provocar constipação, dependendo da fragilidade do intestino. Psyllium, né? Psyllium é muito bom também, porque faz uma limpeza muito interessante, porque aumenta a biodisponibilidade de água nos intestinos. O gergelim tem até uma receitinha, conversando com uma aluna até da indústria da saúde Brasil, uma aluna maravilhosa, especialista em biorressonância, que ela comentou comigo de uma receita de algo muito simples, mas que funciona muito bem para uma limpeza intestinal, que é o gergelim cru. Né? Então, o gergelim cru, sem mastigar, sem nada, tomar o gergelim como se fosse como se fosse um remédio mesmo. Toma uma colher de gergelim e o que acontece? Aquela casquinha do gergelim, ela é gastroresistente, ela não é digerida ali no estômago. Então, quando ela entra em contato com os intestinos, o calor do intestino faz com que a casca se rompa, e aí, rompendo a casca, libera todos os minerais e a gordura, o óleo presente no gergelim, que é muitíssimo benéfico, repara as mucosas intestinais, lubrifica, etc. E o que acontece com a casquinha? A casquinha ajuda a fazer uma limpeza intestinal muito interessante, que é isso que você acabou de me perguntar. Então, existem sim
várias técnicas para se limpar dessa sujeirada toda que a gente está sujeito todos os dias, né? Que a gente, ao longo da vida, veio se intoxicando. E aqui tem a pergunta: como limpar o organismo, já que a doutora disse que usa o coentro, e como é que faz o uso do coentro com esse objetivo? Tá, tem duas receitas que a gente faz, assim, que a gente fala do coentro, com o uso do coentro, que é o coentro com salsa e o coentro com quiabo. Então, dependendo também do objetivo. Então, se a pessoa tem, por exemplo, uma deficiência renal, o ideal é usar o coentro com a salsa. Se não tem, pode usar com tranquilidade também o coentro com quiabo, e deixar o quiabo, por exemplo, cortado em 4 partes da noite para o dia. No dia seguinte, utilizar aquela água do quiabo e macerar bem o coentro. Por quê? O coentro, ele é um dos maiores detoxificantes de metal pesado que tem. Então, ele, associado com essa água do quiabo, ela vai carrear esses metais tóxicos e eliminar do corpo. A gente até recomenda que faça durante 3 dias, observe a reação do corpo, né? Assim, não ignore o fato, não ache que por ser, por exemplo, 2 plantas de consumo culinário comum, né? Então, todo mundo usa fazendo pratos, né, comuns, é comum usar o quiabo e o coentro, mas não ignore o uso dele como essa receita para uma limpeza de metais tóxicos, achando que pode fazer durante um bom tempo. O ideal é que você faça, até porque para você conseguir uma tintura de coentro, uma quantidade do sumo do coentro, você vai precisar de bastante folhas, né? Bastante galinhos do coentro. Então, essa é uma das formas. E a outra forma é fazer um macerado, como se fosse um chá, do coentro e da salsa, em proporções iguais, e beber. Né? Então, isso Tá. ajuda muito a fazer a limpeza de metais tóxicos. E limpeza de xenobióticos estrogênicos. Então, eles também auxiliam. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de estrogênio, né, que é muito presente na água, aí nós temos alguns problemas um pouco mais graves, né, porque a própria água que você usa para fazer o chá, por exemplo, já pode estar contaminado com estrogênio. Porque, dependendo do Agora, então centro. eu vou pegar água aí na sua propriedade rural aí. Pronto, pode ir. Tá de boa. Aí, para você fazer realmente um bom trabalho para isso, você precisa de mecanismos de filtragem muito inteligentes, né? Então, aquele antigo filtro de barro que o Betete começou a entrevista falando do bolinho da vovó. Vou falar da água da vovó. É. Era muito comum nos sítios, né, na casa dos nossos avós, o filtro de barro. E o filtro de barro, ele continua sendo um bom equipamento, né? Porque ele realmente proporciona uma boa filtragem. As velas utilizadas para aqueles filtros, hoje em dia tem velas inclusive enriquecidas com magnésio, já que a água brasileira, ela é uma água pobre em magnésio. Nós falamos disso na live passada, né, Fernando? E então uma boa filtragem dessa água vai proporcionar, né, que você elimine boa parte desses tóxicos, né? Contudo, há de se lembrar que muitas vezes eles são moléculas, partículas muito pequenas, né? Então, associado a essas técnicas de desintoxicação, a própria água que você utiliza para fazer quaisquer que sejam, né, os chás, os preparados, as soluções, para fazer a desintoxicação também tem que ser uma água de excelente qualidade. É. Aí a hora que você me falou, né, que até a aguinha que eu estou fazendo, chá eu bebo pouco, né? Café eu bebo um pouquinho mais, e água, lógico que eu tomo. Então, até a água, né? Aí já fica complicado, né? A matéria-prima já vai ficar bem complicada aí. Essa que é a questão. É. É. Bom, E mas lembrar, assim, mais uma vez,
que de tempos em tempos é necessário que a gente faça uma boa limpeza do fígado. O fígado é um dos órgãos mais impactados com a alimentação, água de má qualidade, enfim. Veja o próprio exemplo do Betete, que esteve hoje com um profissional da medicina tradicional chinesa e identificou como órgão de choque dele o fígado. Né? Então, o fígado ele deve ter a nossa máxima atenção. Então, uma das coisas, um dos alimentos que mais atacam o fígado, além do conhecido efeito do álcool em excesso, né? Eu diria que até o álcool, né? Eu nem vou falar o álcool em excesso, o álcool, né? Porque o álcool também ele ajuda a produzir, a sintetizar algumas proteínas muito nocivas para o organismo, né? E aí, quando aumenta o estresse oxidativo, ou seja, a pessoa envelhece muito mais rápida quando o fígado está doente. Então, para fazer toda a detoxificação, não só dos xenobióticos, né, estrogênicos que a gente está falando aqui, como de qualquer outro tipo de tóxico, nós precisamos ter um fígado são. E aí entram várias técnicas, né? Existem limpezas, eu sempre recomendo a limpeza do fígado e da vesícula, preconizada pela doutora Uda Clark. Fala-se muito da limpeza do fígado e da vesícula do Andreas Kalker. Eu já fiz essa limpeza, inclusive, limpeza que é feita durante um período de 7 dias. Contudo, eu tenho uma preferência pela limpeza que é orientada pela doutora Uda Clark, porque eu sigo muito a linha dela, né? Que ela escreveu um livro. Olha só, Betete, o primeiro livro que essa criatura maravilhosa escreveu foi A Cura para Todas as Doenças. Olha que ousadia! Uma médica que resolve expor para o mundo inteiro a cura para todas as doenças. E aí, na E cura ela para. conseguiu isso? Pois é. Ela, a Uda Clark, ela coloca que a razão do adoecimento de todas as pessoas, de qualquer doença, são apenas duas as origens: toxinas e parasitas. Toxinas e micro-organismos patogênicos, onde a toxina é a comidinha do parasita. Ou seja, você tem que primeiro eliminar a toxina para você enfraquecer o parasita, né? Então, sem a comidinha do parasita, o parasita naturalmente fica mais fraco. E aí, depois, cuidar da eliminação do parasita em si. Mas eu considero assim uma das maiores contribuições, na minha opinião, para a medicina, não somente a medicina natural, mas a medicina de uma maneira geral, foi a doutora Uda Clark. Ela era canadense, né? E ela, inclusive, quando ela faleceu, ela escreveu um outro livro, Fernando, A Cura para Todos os Cânceres. Aí vieram falando assim: ah, tá bom, mas isso é porque é câncer em estágio inicial. Aí ela escreveu outro livro, A Cura para Todos os Cânceres em estágio avançado, mais ou menos assim o título dele. Mas assim, qual foi a ideia dela? Ela começou a desenvolver um trabalho no sentido de dizer: toda doença tem uma raiz comum. E é dessa raiz que nós estamos falando hoje, os venenos que a gente deliberadamente coloca todos os dias no corpo da gente, que são essas toxinas. Bom, temos dezenas de perguntas aqui, vamos para o ping-pong aqui. Vamos A lá. Marlene está perguntando, para curar, já que ela falou do fígado, né? Esteatose leve. O que você recomenda, doutora? Esteatose leve. Marlene, em primeiro lugar, é a limpeza mesmo do fígado e da vesícula. E os alimentos anti-inflamatórios, os alimentos que não continuem alimentando essa esteatose. Porque a esteatose, esse endurecimento, né, essa gordura, esse material tóxico no fígado, ele vai entupindo os dutos, né, do fígado, o fígado deixa de fazer o trabalho dele, e muitas vezes nesses dutos do fígado, eles ficam entupidos, né, de toxinas e de parasitas. Então, deve-se limpar o fígado primeiro, para voltar a essa homeostase do fígado, né? Ele precisa estar limpo para fazer o trabalho dele. Então, uma das primeiras coisas, fazer limpeza. Eu conheço, eu pessoalmente conheço pessoas que recuperaram, por exemplo, de câncer de fígado, que é um dos cânceres mais violentos que existe, né?
porque Sim. dá metástase muito rapidamente, etc. E eu conheço, e pessoas assim fizeram, por exemplo, 16 limpezas hepáticas consecutivas, todos os meses, 16 limpezas. Então, essa é uma dica. E por que a água está contaminada com estrogênio? Está perguntando. Essa contaminação é proposital? Que pergunta linda, né? Que pergunta linda. Veja só, olha o caminho do estrogênio. Então, as mulheres, elas tomam, muitas delas, né, grande parte delas tomam anticoncepcional. E as pílulas anticoncepcionais, elas são baseadas em estrogênio. Elas fazem xixi, as mulheres fazem xixi, e no xixi ficam recipientes, né, resíduos desse hormônio. E esse xixi, né, quando ele passa por uma transformação, uma limpeza uma filtragem, né, para ser reaproveitada essa água, o estrogênio segue seu curso e vai parar na torneira. Meu amigo, ali quando você dá a descarga, né? Você está tirando o problema daqui, indo para outro lugar. E se É, outro lugar não fizer, né, o devido tratamento disso, é o círculo, né? Vai cair na água, vai lá para o rio, e aí, isso, dependendo da companhia de saneamento, né? E como é uma exatamente. quantidade enorme, sempre você acaba reingerindo essa água aí, né? Tem Sem várias contar com companhias. essas águas aí também, né, doutora Luciana, dos filtros, dos galões, né, que a gente não sabe a origem, Isso, né? é. Você vê assim, algumas companhias de saneamento utilizam alumínio para decantar materiais que devem ser filtrados da água. E aí eles defendem o seguinte: não, mas esse alumínio ele fica sempre no fundo, ele não passa para a água normalmente. E não é de todo verdade isso. Lógico, grande parte desse alumínio que é usado nessa purificação, nessa filtragem da água, fica de fato. Mas grande parte, porque a gente sabe que ele muitas vezes se apresenta em forma de colóides, ou seja, suspensão, né? Suspenso o tempo todo na água. Complicado, né? É complicado, mas é a Tá realidade. complicada a situação, hein? Tá É a complicada. realidade, é a realidade. O Renato Opa, aqui, silimarina, silimarina para o fígado. silimarina, Me fala aí, porque você ficou toda silimarina, feliz com a Renato. silimarina. O que que é silimarina? Silimarina realmente é um dos maiores, um dos melhores Então, suplementos, calma, calma, calma. Deixa eu fazer, vou aproveitar para fazer o corte. claro. Atenção, qual é o suplemento, qual é o princípio ativo que renova o fígado, que ajuda o fígado a ficar mais forte e ter aí uma ressuscitação? É possível, doutora Luciana? É possível, é possível. Então a silimarina, ela é também conhecida como silimarina, mas é uma planta chamada cardo-mariano. Então, o cardo-mariano, ela faz uma renovação celular, né? Então, e as propriedades antioxidantes da silimarina, elas são, e anti-inflamatórias também, elas são protetoras do fígado. Então, tanto que tantas vezes, né, eu, por exemplo, prescrevo nos meus tratamentos de desparasitação, eu prescrevo cardo-mariano junto. Por quê? Que é a silimarina. Por quê? Porque nesse processo de eliminação de parasitas, o fígado sente bastante, porque ele também está muito parasitado. E então, para proteger o fígado, e aí também para auxiliar nessa resolução da esteatose hepática, que já teve uma pessoa que te perguntou agora, que nos perguntou agora há pouco, a silimarina ela é muito utilizada para resolver, para ajudar a resolver quaisquer lesões hepáticas, oriundas de toxinas, né, desse acúmulo de material tóxico no fígado, a silimarina pode ser utilizada com bastante resultado positivo. Bom, mas aí tem a questão da planta, então eu queria, como é o quê? Toma o chá do cardo mariano e se for É, em cápsula, como que é? a silimarina ela é normalmente vendida em cápsulas e você consegue prescrever também, fazendo uma farmácia de manipulação, a silimarina numa dosagem de 200 miligramas, 150 miligramas, varia de pessoa para pessoa, lógico, né? Mas existe hoje prontos, você pesquisa na internet, digamos assim, né? Existem lojas de suplementos que já vendem a silimarina pronta.
né, para uso, para essa proteção hepática, né? Então, por exemplo, pessoas que às vezes tem problemas recorrentes por conta de álcool, problemas recorrentes por conta de gordura no fígado, né, de digestão que não acontece adequadamente por conta de bile que não é produzida em quantidade suficiente, pessoas que não têm vesícula biliar, isso também sobrecarrega outros órgãos, inclusive o fígado. A silimarina é sempre uma boa saída. Estou conversando aqui com a doutora Luciana Fortes. Esse daqui é o Quer Mais Dicas? Vai lá, luciana.fortes, teste metabólico. A doutora também fica falando do João, mas ela também coloca os pontos aqui. Tem 2 pontos no meu, tá? Luciana.fortes.teste metabólico é o Instagram dela. Ali você vai conhecer as lives que ela participa, vai dar dicas, tem bastante orientações ali. Inclusive, você vai conhecer lá o sítio onde ela está morando também. Quem que é essa pessoa aqui? Dia essa Mundial é do Enfermeiro. é 12. Quando eu coloquei aquela do Dia Mundial do Enfermeiro, ela ficou conhecida, né, como a enfermeira, a principal enfermeira, né? A Tá enfermagem vendo? só Ó, existe então por causa você dela. tem aqui um monte de conteúdo, bastante conteúdos, e também tem a página dela, testemetabólico.com.br, para você conhecer um pouquinho mais de que nível que está a tua saúde. Tá? E aí você também pode entrar em contato com a doutora Luciana. E lembrando também que na página do Instagram da Indústria Underline, da Underline Saúde, Underline Brasil, Underline, alô, João da Aper, vamos aqui, vamos. Indústria da Saúde Brasil, esse é o Instagram. Você pode se tornar fazer um curso de naturopatia, que inclusive a doutora Luciana Fortes, ela é professora lá da Indústria da Saúde Brasil, dá aula de várias matérias e você pode, inclusive, estar mais próximo dela através da Indústria da Saúde Brasil, participando das aulas, né? E eu já falei que a doutora Luciana, para dar 10, você tem que estudar muito, tá? Porque ela é dura ali na nota ali, então você tem que se virar nos 30. Não, eu sempre faço atividade mesmo, viu, Betete, assim, com os meus alunos, porque eu acredito o seguinte, que as aulas expositivas, as aulas online, elas podem ser, às vezes, né, tem gente que não se adapta, né, então tem gente que quer praticar, que quer ver a coisa acontecendo, então eu normalmente faço, sim, faço parte prática, sim, estimulo os alunos a praticarem uns com os outros, inclusive várias atividades, por exemplo, de iridologia, que foi a última disciplina que eu trabalhei, eu pedi que todos os alunos me mandassem foto de suas próprias íris, e depois eu randomizei, né, eu enviei para os outros alunos, sem dizer quem que era quem, as íris para serem avaliadas. Por quê? Porque a pessoa precisa praticar, entende? Então, nas disciplinas que eu trabalho, não são disciplinas meramente expositivas. Eu trabalho com prática, sim, e eu dou nota, sim. Doutora Luciana, foi um prazer falar contigo. Já chegamos ao final aqui, a sua mensagem final, e a gente volta na semana que vem. Ah, legal. Não, a minha mensagem final, Betete, é que nós estejamos um pouco mais alertas, né? Então, é de controle nosso aquilo que a gente coloca na nossa boca, a menos que nós tenhamos uma impossibilidade no momento, mas a grande maioria de nós controla o que nós colocamos para formar o nosso corpo. Então, eu até vi uma vez uma pessoa fazendo uma brincadeira, Betete, que era assim, de alguém, um obeso, perguntando para um médico assim, doutor, o que eu faço para parar de engordar, que eu engordo sem parar? Ele disse assim, olha, é muito simples, você faz isso todas as vezes que alguém te oferecer comida, ou seja, diga não, quando te oferecer uma comida que te inflama, diga não. Então, a minha mensagem é, diga não para aquilo que você sabe que te inflama, né? Não, tem muita coisa que a gente já sabe que inflama a gente, e mesmo assim, às vezes, muitas vezes, a gente dá livre acesso para essa alimentação. Então, a minha mensagem é,
Diga sim para aquilo que te faz bem e seja inteligente o suficiente para dizer não para aquilo que você já sabe que te inflama. Tá. Bom, tem muitas perguntas, você pode entrar em contato com a doutora Luciana Fortes através do Instagram. Pessoal Sim. aí querendo mais informações, de repente você até pode fazer uma consulta online aí com a doutora Luciana Fortes. Muito obrigado, doutora Luciana, até a semana que vem. Até, querido, grata, viu? Gostou? Deixe seu sinal de positivo, compartilhe essa live aqui com o grupo aí da família, né? Você fica só compartilhando aquelas piadinhas, para de falar de política, né? Que vai dar aquela queimação que nem deu em mim aqui, ó. Então compartilha coisas boas, né? Hoje você aprendeu aqui como cuidar do seu fígado e como se livrar dos venenos que nós ingerimos todos os dias. Muita paz, muita saúde para você. Até a Tudo próxima. bom. Tchau. É, tchau.